aqui uma questãozinha com vocês da UFGD 2023, tá certo? Então, simbora aqui ler a questão. O município de Dourados, Mato Grosso do Sul, registrou no ano de 2021 um total de 1.110 milímetros de chuva. A figura a seguir apresenta os valores do acumulado das chuvas em milímetro em todos os meses desse referido ano. Nesse período, a média mensal foi de 92,5 milímetros. Então, vamos sublinhar isso aqui. 92,5 milímetros, né? A média mensal de chuva, com um valor acumulado de 1.110 milímetros e um desvio padrão de 100 milímetros. Considerando que no ano de 2022, o acumulado de chuvas em cada um dos 12 meses apresentasse um acréscimo de 10 milímetros, quais seriam os resultados da média e do desvio padrão em 2022, tá certo? Então, basicamente, o que a questão está dizendo para a gente é que cada mês aí eles nos deram, né, os milímetros de chuva que foram captados. E aí eles dizem para a gente que no ano seguinte, esses meses, eles aumentaram 10 milímetros de chuva em cada mês. Ou seja, cada valor desse foi acrescido de um valor de 10 milímetros de chuva. Além disso, eles dizem para a gente que no ano 2021, o acumulado total, né? Ou seja, a soma de todos esses meses corresponde a 1.110 milímetros de chuva. Então, ele já dá para a gente o somatório de todos esses meses aí. Também dá a média mensal, que é a soma dividida pela quantidade de meses, e o desvio padrão, tá certo? Eu coloquei aqui para facilitar já os valores acrescidos de 10, certo? Que seria de 2022, porque ele pede para a gente a média de 2022. Então, a gente teria que acrescentar esse 10 em cada mês, tá certo? Só que uma forma mais fácil de calcular a média dessa questão é fazendo o seguinte. A média, vou colocar assim, média de 2022, para ficar bem claro. Eu já sei que no ano anterior, o somatório, né, o valor acumulado, ele correspondia a 1.110 milímetros de chuva, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, 1.100, opa, deixa eu apagar aqui. 110 milímetros de chuva. Sendo que eu sei que cada mês foi acrescido de 10 milímetros, tá certo? Então, eu coloquei aqui só para ilustrar para vocês, ó, que eu aumentei 10 em relação ao ano anterior em cada mês. Só que para a gente não ter que somar tudo de novo, o que a gente faz é pegar o somatório que ele já nos deu e somar 12 vezes 10, ou seja, 10 de cada mês do ano que foi acrescido, tá certo? Então, isso aqui dividido por 12. Isso aqui vai dar a nossa nova média, tá certo? Logo, eu vou ter que a média de 2022, ela vai ser 1.110 mais 120, que no caso vai ser 1.230, dividido por 12. E isso vai dar pra gente 102,5 milímetros de chuva. Logo, essa é a nossa nova média, tá certo? E aí, a gente já apaga letra A, letra C e letra E. E aí a gente vai calcular o desvio padrão, sendo que a gente poderia ter o seguinte raciocínio para não precisar calcular o desvio padrão. Já que o desvio padrão a gente precisa calcular a média da questão, que a gente já fez, fazer a diferença da média com cada mês do ano que nos foi dado, certo? E elevar essas diferenças ao quadrado, ou seja, por exemplo, para calcular o desvio padrão nessa questão, eu precisaria fazer 102,5 menos o número que eu tinha de chuvas em janeiro, que é 355, elevado ao quadrado, mais 102,5 menos 57, elevado ao quadrado. Isso para os 12 meses do ano. E no final, ainda teria que dividir pela quantidade total, pela quantidade total dos termos, tá certo? E tirar a raiz quadrada disso tudo. Isso que é o nosso desvio padrão. Sendo que a gente poderia ter o seguinte raciocínio. Como o desvio padrão ele vai ser calculado com base na média e na soma e no valor do termo a ser analisado, a gente percebe que a diferença ela vai se manter a mesma. Essa diferença que a gente eleva ao quadrado. Porque aqui nessa primeira. Vou pegar o mês de janeiro para vocês terem noção. Em janeiro de 2021, eu tinha que a média era 92,5, a média de chuva do ano. E o valor da amostra era 345, né? Que é o mês de janeiro que eu estou analisando. Isso elevado ao quadrado. Tá vendo que a diferença que der aqui vai ser a mesma que vai dar aqui, porque a gente aumentou 10
em cada lado da subtração, então a proporção ela vai se manter a mesma. O que acontece é que o nosso desvio padrão ele vai se manter o mesmo, já que o que importa para o desvio padrão é a diferença entre os termos. E a diferença entre os termos ela vai se manter constante, porque os termos foram acrescidos de valores iguais. Então, o mesmo tanto que eu aumentei na média, eu aumentei também nos meus números, e quando eu fizer a diferença, ela vai ser a mesma. Vai ser basicamente, por exemplo, eu tinha 10 e 30. Quando eu fizer a subtração entre eles dois, eu teria 20 ao quadrado. Só que aí eu aumentei 10 no valor de 10, ou seja, eu fui para 20, e aumentei 10 no valor de 30, eu fui para 40. Quando eu fizer a subtração entre eles, eu vou ter os mesmos 20 de diferença. Então, meu desvio padrão no final vai se manter o mesmo. Logo, o desvio padrão vai continuar sendo 100 milímetros, o que faz com que a gente fique com a letra D, tá certo? Vocês podem calcular o desvio padrão de 2021 e calcular o desvio padrão de 2022, que vocês vão perceber que essas diferenças que a gente calcula, que aqui é o correspondente ao mês de janeiro, aqui é o mês de fevereiro, elas vão se manter as mesmas nos 2 anos, tá certo? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem deixar no comentário, tá certo? Que a gente vai procurar sempre estar respondendo vocês. Deixem um like, se inscrevam no nosso canal e até a próxima.